Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Meu nome é Mauro. O relato que quero contar a vocês aconteceu com meu avô Quitério. Isso ocorreu lá pela década de 70, e tal relato sempre é contado dentro de nossa família. E o velho Quitério era conhecido por sua coragem. E vou contar para vocês como se fosse o meu avô. Me chamo Quitério, e desde sempre fui um homem que nunca arregou para nada. Sempre tive um espírito rebelde e desobediente. E isso não era bem visto, principalmente naquela época, em que os filhos deviam ser totalmente submissos aos pais. Sempre fui o tipo de pessoa que sabe respeitar, mas que também exige ser respeitado. Mas à medida que fui ficando mais velho, o rótulo de ser desobediente só ficou mais forte. Quando percebia que meu pai estava errado, eu enfrentava ele. E diferente dos meus irmãos, não o obedecia cegamente. Nossas conversas geralmente terminavam em brigas. Meu comportamento não agradava em nada o meu pai, e após várias tentativas de me educar, desistiu. Depois que eu atingi a idade necessária, meu pai me fez uma promessa, e se eu não obedecia por bem, iria obedecer por mal, e por esse motivo, fui mandado para o exército. Mesmo contra minha vontade, viajei com meu pai. Fomos para a capital e logo em seguida fomos direto para o quartel. Meu pai disse que a partir daquele momento eu não era mais sua responsabilidade. E depois disso eu fiquei sozinho e fui guiado até meu alojamento, ouvindo as regras e horários que já eram definidos. Passei 2 anos no quartel e lá aprendi a ter confiança, disciplina e autocontrole, e era o que me faltava. Adquiri habilidades de sobrevivência, aprendi a como lidar com armas, a dirigir e consegui ter bastante conhecimento. E desde sempre ao meu lado tive meu amigo Omar, que por muitas vezes até foi castigado junto comigo, tudo para não me deixar desamparado. Em um certo tempo, um superior novo havia chegado ao quartel, o Tenente Souza, e ficamos sob sua tutela. O tenente era muito abusivo e não nos tratava como seres humanos. Ele nos via como seus escravos. E certa vez, ele implicou tanto com Omar que o coitado levou uma punição severa, severa até demais. E vendo tamanha injustiça, eu voltei a ser rebelde. Eu tive uma briga feia com o tenente, ao ponto de partirmos para agressão física. Modéstia à parte, o tenente levou uma boa surra de mim. Mas eu fui insubordinado, e por muito pouco não fui preso, e com tal atitude fui expulso do exército. Após isso, comecei minha vida em outro lugar, longe de tudo e de todos. E nessa cidade conheci Judite, que logo se tornou minha esposa. Era uma cidade no interior do Pará, e para ir para outros interiores, obrigatoriamente muitas pessoas passavam por ali. Com o dinheiro que eu tinha guardado, abri uma vendinha, e lá tinha de tudo um pouco, desde comida até roupas e calçados. E como por ali transitava muita gente, eu sempre fazia um bom dinheirinho. Lá na minha vendinha, se tornou meio que o ponto de encontro da região. Toda noite, aparecia alguém contando as novidades. E sabe como é interior, né? Lógico que os causos também não faltavam. Era fulano que viu visagem, outro que apanhou da má tinta
e o Ciclano, que correu do lobisomem. Confesso que, por ser de fora, não acreditava em nada do que eles contavam, mas achava tudo muito divertido e procurava não ser desrespeitoso, pois era a cultura do lugar. Minha esposa, por outro lado, por ser de lá, levava essas lendas muito a sério e sempre me pedia para ter cuidado quando viesse da vendinha tarde da noite. Desde o exército, eu tinha o hábito de andar armado, e como já tinha o meu primeiro filho, isso era motivo de briga entre mim e a Judite. Ela se preocupava que nosso filho pudesse mexer na arma, que ficava em um armário e que só eu tinha a chave. Como ali era muito tranquilo, ela brigava que não era necessário ter armas. Mas eu sempre dizia que o seguro morreu de velho. Pois bem, teve um dia em que foi bastante movimentado e eu fiquei na vendinha até próximo da meia-noite. O dia tinha sido lucrativo e eu tinha feito muito dinheiro e achei melhor não voltar pela rua principal e sim cortar caminho por uma ponta de mata, cuja trilha dava em frente à minha casa. Como não tinha energia elétrica na localidade, eu me guiava pela lanterna. Mesmo no escuro, eu acendia a lanterna de vez em quando, para ver por onde eu estava indo. Eu não queria chamar atenção, pois justo naquele dia eu estava desarmado. Então, todo cuidado era pouco. Eu andava um pouco e ligava a lanterna, via o caminho e desligava novamente e voltava a andar. Andando por alguns minutos, novamente liguei a lanterna, mas dessa vez me deparei com algo diferente. Tinha alguém sentado na beira da trilha, e como eu estava distante, não deu para ver direito. Eu imaginei que podia ser alguém de tocaia, me esperando, interessado no dinheiro, mas de todo jeito, eu continuei seguindo meu caminho. Como eu disse, eu desliguei a lanterna e continuei andando. Quando estava mais próximo, liguei a lanterna, mas dessa vez tomei um grande susto. Aquilo não era uma pessoa, era uma criatura toda peluda e estava de costas para mim. Naquele momento, eu até desejei que fosse mesmo um bandido, mas esse não era o caso. Aquilo ficou parado, no mais absoluto silêncio, e não se movia. Parecia até uma estátua. Mas eu sabia que estava vivo, pois era possível escutar um barulho de respiração pesada, além de ver o movimento das suas costas, quando ele respirava. Eu respirei fundo, e minha única alternativa naquele momento era correr. Eu desliguei a lanterna e corri o mais rápido que pude, e eu só tinha que chegar em casa. Mas enquanto corria, a minha curiosidade foi maior, e eu resolvi focar na cara do bicho, para ver o que era. Rapaz, quando eu estava perto o suficiente, foquei com a lanterna em cima da criatura, que parecia estar em transe. Ele tinha um corpo parecido com um homem, muito peludo e magro. A cara parecia ser esticada para frente, semelhante a um focinho. As orelhas eram longas e meio pontudas, e os olhos estavam fechados. Mas com aquela luz na cara, aquilo logo despertou, e quando abri os olhos, vi que eram vermelhos da cor do sangue. Aquilo parecia estar meio zonzo, mas começou a reagir, como se estivesse acordando. Quando a criatura percebeu minha presença, deu uma espécie de rosnado. Começou a se levantar. Ali, eu percebi que tinha feito besteira e comecei a correr de novo. Ao perceber que eu me aproximava de casa, eu comecei a gritar, chamando a Judite, falando para ela abrir logo a porta. Eu olhei para trás e aquilo vinha atrás de mim, mas estava meio lento, o que podia ser uma vantagem.
Só que eu me toquei que ele estava indo para minha casa, já que estava me seguindo, e eu precisava defender a Judite e o nosso filho. Quando eu cheguei em casa, bati na porta apressado, e ela abriu assustada. Eu fui entrando sem dizer nada, e fui até o armário. Peguei a minha espingarda, carreguei os cartuchos e corri de volta para a porta. A Judite veio atrás de mim e falou: "O que foi, homem? Ficou doido? Vai atirar em quê?" Eu não respondi, só mirei e atirei, e fui certeiro. E após o tiro, o grito daquela coisa cortou o silêncio da noite. Só então foi que a Judite viu aquilo, a alguns metros da nossa casa. E ela então gritou: "Valha-me meu São Benedito de Gurupá, é o lobisomem!" Eu gritei para ela voltar para casa e trancar a porta. Lobisomem ou não, isso não me interessava. Recarreguei a espingarda e mandei outra saraivada de tiros. O lobisomem era insistente e, mesmo assim, tentou se aproximar, mas conforme eu atirava, o lobisomem foi recuando. E quando eu estava apenas com 2 cartuchos, o desgraçado correu e sumiu na mata. Voltei para casa e queria pegar mais munição e ir atrás do lobisomem. Mas a Judite me impediu. Com seus argumentos, ela me convenceu e eu acabei ficando em casa. Mas não se enganem, eu fiquei acordado o restante da noite, atento, o caso do lobisomem resolver voltar a aparecer. Mas isso não aconteceu. Só depois que o perigo passou, eu comecei a sentir muito medo. Não por mim, mas caso o lobisomem entrasse na casa, faria mal a Judite e ao nosso filho. E aí eu vi que a minha curiosidade quase custou a vida da minha família. E eu tomei isso como lição. Nos dias que se seguiram, eu até tentei descobrir quem virava o lobisomem, mas não fiquei sabendo de ninguém aparecendo com ferimentos de bala. Seja lá quem fosse, escondia muito bem o seu rastro, e com o passar do tempo, resolvi deixar pra lá, já que nada demais aconteceu. Porém, nunca mais esqueci minha arma em casa. Ela sempre andava comigo, caso eu desse a infelicidade de encontrar com aquele lobisomem novamente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!